Pode ir. Olá, bom dia, meninas. São só meninas, além do Alexandre? Quem está aí? Eu gostaria de saber. Karen? Não, Karen saiu. Então, tem o Alexandre, eu e tem mais alguém. Tá bom. Nós vamos começar, então, a nossa aula de hoje com o tema epistemologia genética. A epistemologia... Isso. Vocês estão fazendo a pós-graduação em psicopedagogia e é um tema muito importante porque alguns dos testes que nós aplicamos nos consultórios, né, como psicopedagoga, são testes da teoria piagetiana, né, da epistemologia genética. A gente chama de provas piagetianas. E essas provas são bastante práticas, fáceis de se aplicar e com resultado incrível, tá? Então, antes de começarmos a falar sobre o tema, eu vou me apresentar, tá? Se vocês puderem também se apresentem para mim, gostaria de saber um pouco da história de vocês, por que vocês estão aqui na pós-graduação em psicopedagogia, né? Eu vou colocar a minha tela, porque aí eu já compartilho a apresentação, que tem um pouquinho do meu currículo, tá? Eu fechei. Fechei. Espera aí, só um minutinho, tá, gente? Ok. Agora. Ok. Tá aparecendo para vocês? Sim, tá sim. Ok. Então, essa daí sou eu, tá? Adriana Venturim Lana. Eu sempre coloco Adriana Lana. Eu sou, de formação, eu sou neuropsicopedagoga. No entanto, assim, eu prefiro dizer sempre que eu sou professora, tá? Eu me formei ainda quando existia o curso de magistério, me formei lá no ano de 1988, acho que vocês nem eram nascidos ainda, mas me formei em magistério, e no magistério eu fui me atualizando, me formando mais, me especializando em algumas áreas, né? E a área que eu procurei me especializar mais foi a área da educação especial. Por quê? Porque desde que eu comecei a trabalhar como professora, em 89, meu primeiro emprego como professora foi numa escola especial. E ainda não se falava muito em inclusão. Era mesmo escola especial, como são as APAES, as Pestalozzi, né? E como ainda existem algumas até hoje, mas naquele tempo era muito difícil de se ouvir falar em uma criança com alguma deficiência ou com alguma especialidade ingressando na escola regular. E daí eu fui buscando a minha formação sempre na área da educação especial. E comecei a trabalhar com a escola inclusiva. Aí eu me mudei para Guarapari, lá em Guarapari eu me formei, ingressei, né, no município, como professora do município, e aí sim, eu fui trabalhando na escola regular com a educação especial. Tá? Então, qual é a minha formação? Graduação em pedagogia,
Nessa pedagogia, eu já fiz a especialização não, pedagogia com ênfase em educação especial, e aí eu fui fazendo as pós-graduações. Eu fiz pós-graduação, a primeira em educação ambiental, depois eu fiz em psicopedagogia, depois neuropsicopedagogia e psicanálise. Essa daí juntas nesse período de pandemia, que eu fiquei sem fazer nada em casa e a gente fica doido, né? A gente começa a querer fazer um monte de coisa, eu falei, vou fazer mais uma pós. E antes mesmo de terminar essas pós, né, essa pós toda, eu fiz o mestrado na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, fiz o mestrado em Educação Inclusiva. O título da minha dissertação de mestrado é o jogo e a prática pedagógica. O que eu fiz? Como eu trabalhava na escola regular e trabalhava como professora de educação especial, aqui tem o cargo parecido, que são os mediadores, mas lá no município de Vila Velha, onde eu trabalhava, tinha o professor, né, professor especialista, e eu era professora especialista, trabalhava com a educação especial dentro das escolas regulares, nas salas que a gente chamava de salas de AEE, salas de atendimento educacional especializado. Como eu trabalhava já nessa área, eu fui fazer a minha dissertação de mestrado com foco em crianças com dificuldades de aprendizagem. Eu não quis especificar em uma deficiência ou outra, então eu coloquei as crianças com dificuldade de aprendizagem, porque aí eu poderia trabalhar com crianças especiais, com crianças com alguma deficiência ou não. Né? A criança não precisava ter uma deficiência, ela está lá e ela tem uma dificuldade acentuada de aprendizagem. E aí eu fui criando jogos onde a gente podia ensinar a matemática utilizando esses jogos. Hoje eu trabalho com isso, mas eu vou muito mais além da questão da matemática em si. Eu trabalho mais com o raciocínio lógico, a lógica, o desenvolvimento da autonomia, do que com os conceitos matemáticos, porque nisso eu entendi que quando a criança trabalha esses conceitos que são, essas habilidades, né, que são a autonomia, o desenvolvimento do raciocínio lógico, a rapidez de raciocínio, cálculo mental, mas não necessariamente cálculo de números, né, cálculos numéricos, a criança, ela trabalhando essas habilidades, ela vai ter mais facilidade na aprendizagem da matemática e também de outras disciplinas, né? Então, o meu foco hoje não é especificamente a matemática. Bom, um pouquinho da minha experiência, isso aí é a minha formação, um pouquinho da minha experiência profissional, é isso, né? Trabalhando a vida inteira como professora, já vão, acho que 34, 35 anos de experiência na área da educação. E já passei por tudo, tá? Já fui professora, eu só nunca me atrevi, vamos dizer assim, na educação infantil. Mas isso é uma coisa minha, porque eu não me sinto preparada para trabalhar com os pequenininhos. Eu acho que é um dom aí muito especial que as pessoas têm, né? E as professoras de educação infantil têm todo o meu aval, a minha admiração, porque eu adoro mesmo o que elas fazem, mas eu especificamente não me sinto preparada para isso, tá? Então, eu trabalhei como professora dos anos iniciais do ensino fundamental, e aí eu fui desde o primeiro ano até o quinto ano, né? Como professora especialista também, com todos os alunos, desde o primeiro ano até o nono ano, como professora especialista, trabalhando com a mediação escolar. Fui também gerente do Núcleo de Educação Inclusiva, lá no município de Vila Velha, na Secretaria de Educação, né? Secretaria Municipal de Educação, e professora de graduação e pós-graduação também, várias disciplinas, sempre nas áreas da pedagogia ou, como é que a gente fala, gente? Esqueci, licenciaturas, né? E pós-graduação também nessas áreas da educação. Aqui em Campos, depois que eu vim para cá, já tem 9 anos que eu estou aqui,
né? Aí eu trabalhei como psicopedagoga lá no Colégio Eucarístico e hoje trabalho com esse projeto de jogos, né? O projeto se chama Oficina da Matemática e é lá no Externato João 23. Trabalho lá com crianças do primeiro até o quinto ano. É uma disciplina extracurricular, tá? Uma disciplina extra classe. Os alunos, uma vez por semana, têm aula comigo e a gente trabalha uns joguinhos muito interessantes. Eu vou fazer alguns desses jogos com vocês em algumas dessas aulas aí, tá bom? Vamos lá. Para começar, já que a gente vai falar de Piaget, eu vou trazer uma fala dessa fofa aí, que é a Magda Soares, que nós a perdemos agora em janeiro, né, de 2023, uma alfabetizadora incrível, né? Eu tive o prazer de conhecê-la quando estava fazendo o meu mestrado, e eu fui com a minha orientadora de mestrado, a gente foi participar de um congresso, um evento na USP, e aí ela era uma das apresentadoras, uma das palestrantes, e era amiga da minha orientadora de mestrado, então eu a conheci pessoalmente, não só ouvi, não só tive o prazer de ouvi-la como palestrante, mas de conversar um pouquinho com ela também, e assim, uma fofa, 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 o tempo todo, assim, educadíssima, uma cultura incrível, uma pessoa que sabe tudo que você imaginar de Piaget, ela sabe. E aí, eu trouxe essa fala dela aqui, porque quando a gente fala em Piaget, a gente associa sempre ao construtivismo, tá? E aí, muita gente tem esse erro, vamos dizer, de colocar o construtivismo como um método de alfabetização, o que não é uma verdade, tá? E o que ela diz? O construtivismo não propôs métodos, não tinha que propor, porque sempre se afirmou como uma teoria psicológica e não pedagógica. Ele mostra como a criança aprende, mas não se volta explicitamente para a questão de como o professor deve ensinar. Então, ali ele está trazendo um conhecimento da área da psicologia. A gente vai entender como que funciona, como é que é esse mecanismo que leva a criança a aprender. Bom, vou dar uma pausa aqui e queria ouvir, queria ter um retorno aí de vocês, porque eu tenho a impressão que eu estou falando sozinha. Pode falar alguma coisa? Alguém está me ouvindo? Eu não consigo aqui vê-los, porque pelo celular eu só consigo compartilhar a tela, tá? Mas gostaria de saber se vocês estão ouvindo, se vocês têm algo a complementar, se querem perguntar alguma coisa. Ok? Alexandre está aí ainda? Vou parar de compartilhar Tô minha, sim. tá? Eu vou ler aqui para você Uhum, os comentários que uma aluna fez. Algumas tá, digitam, outras falam pelo microfone. tá. Luana está dizendo que resolveu fazer a pós-graduação porque tem um filho com TDAH. E com a oportunidade de conhecer o Alexandre, ele me fez o convite e eu estou aqui. Bom dia. Meu nome é Luana, sou pedagoga e professora. Ah, infelizmente sou sem microfone e câmera. Luana, deixa eu falar uma coisa com você. Eu também tenho um filho com TDAH, tá? E esse filho, hoje ele está com 34 anos, muito bem sucedido profissionalmente. Eu não sei, né, se o Alexandre sabe. Sim, é um O, gênio. um gênio, um gênio. E, assim, durante o período de escolarização, a gente passou por situações muito complicadas, principalmente porque hoje nós ainda temos algum tipo de apoio por parte da escola, porque nós temos professores que já conhecem um pouco, né, o que é o TDAH, ou que eles possam pelo menos fazer encaminhamentos, nos encaminham para psicopedagogos, nos encaminham para médicos, que a gente possa ter um controle. E há 34 anos atrás, 34 não, porque começou, né, a escolarização um pouco mais, vamos dizer 30 anos atrás, não tinha isso, né? A gente não... O médico deu o laudo lá, nem se falava TDAH, era criança hiperativa.
E aí dava remédio, e eu não gostava daquela coisa de dar remédio, porque acabava que eu achava que ele ficava muito prostrado, né? E o remédio nada mais era do que um controlador comportamental. Por quê? A criança com hiperatividade, né, ela dá trabalho. Na sala de aula, ela dá muito trabalho. E aí, eles colocavam remédio para que a criança ficasse paradinha, lá quietinha, não desse muito trabalho. Mas também a produtividade dele na aprendizagem era menor. E aí, eu comecei a trabalhar com uma psicóloga, que foi psicóloga dele durante algum tempo, e isso aí ele devia ter uns 9, 10 anos de idade, e era uma coisa mais holística, sabe? Uma coisa mais zen. Ela me ensinou a trabalhar com florais, ela me ensinou a trabalhar com jogos de concentração, de atenção e concentração. E ele começou a se interessar já com essa idade pela área da computação, e aí ele foi. O que a gente tem que descobrir é qual é a área do conhecimento que o seu filho, que as crianças com TDAH, elas se dão melhor. E nessa área que elas se dão bem, a gente bota investimento em cima, entendeu? Bota o garoto para trabalhar nisso daí, que ele vai conseguir êxito, e muito bom êxito. Eu posso te confirmar isso, tá? Com a experiência que eu tenho com meu filho. Tá? Ele foi um dos criadores do PicPay. Hoje ele mora em São Paulo e é CEO lá no PicPay. Então, eu não estou falando de uma coisa pequena, né? Estou falando de um garoto de 11 anos de idade que, com TDAH, conseguiu ter bastante êxito no seu processo de educação. Tinha dificuldade ainda na escola? Tinha. Inclusive, ele começou a fazer 3 graduações, não terminou nenhuma, porque ele não consegue. Mas ele descobriu aquilo que ele se interessa e aí vai, entendeu? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, Luana. TDAH a gente consegue, desde que a gente consiga trabalhar com coisas legais com essa criança e que ela se sinta interessada em fazer. Tem um cara que eu sigo no Instagram, que ele é muito bom, tá? Depois eu vou mandar o Instagram dele para o Alexandre, para ver se ele compartilha com vocês aí. Ele é TDAH, eu não sei exatamente a formação dele, mas ele fala muita coisa boa sobre isso. Vale a pena conferir, tá bom? E aí, pode continuar lendo, Alexandre. Oi? Vamos lá, gente. A professora quer conhecer vocês. A Luana diz assim, ó, meu filho é bem inteligente e falante, mas faz tratamento com o melhor neuro de campo. O medicamento dele é bem tranquilo. O Ale conhece meu pequeno e ele tem 9 anos. Realmente, o filho dela é bem tranquilo. É isso aí, entendeu? Tem 3 pessoas digitando aqui. E geralmente eles são inteligentes mesmo, assim, são crianças que conseguem, se a gente tiver, né, um bom... Eu falo que tudo na vida é a gente pegar e incentivar, dar exemplo, trabalhar dentro de casa, entendeu? O apoio da família é muito importante para o processo de escolarização, e é isso. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Se tiver mais alguma interferência, pode fazer, pode me interromper, tá bom? Que a gente tem muita coisa para falar ainda hoje. Tá compartilhando minha tela ainda? Sim, tá sim. Tá. Esse a gente poder discutir alguns temas interessantes. Inclusive, tem alguns que eu super recomendo, né? São filminhos curtos que vocês podem trabalhar até em sala de aula com os alunos, né? E eles trazem essas discussões bem legais. Então, tá, para a gente falar sobre a aprendizagem, né, com o filminho do Piper, a gente tem que pensar o seguinte: o que o Piper aprendeu? Né? Como ele aprendeu? E qual foi o papel da mãe nesse processo de aprendizagem? E quais foram os fatores que contribuíram para que a aprendizagem de fato acontecesse? Então, você viu, ele estava lá no ninhozinho dele, acostumado com a mãe dele levando a comidinha.
né? Ele foi lá, olhou, a mãezinha dele estava lá com a comida na boca, já abriu o bico esperando que ela fosse colocar, entregá-la para ele. Só que ela não foi mais, né? Ela falou, agora você precisa vir. Agora você precisa sair do ninho e vir buscar o seu alimento com a gente. E aí ele foi, no primeiro momento ele tomou aquele caldo, né? E aí mais uma aprendizagem. Ele aprendeu que ali naquele espaço ele não pode ficar. Se ele, é perigoso, aquele espaço é perigoso para ele. E ele volta para o ninho, né? E ele vai, com a observação, ele vai aprendendo o quê? Que essa onda que deu caldo nele, né? Ela é uma onda que ela vem e volta. Ela vem e volta. Então, ele cria coragem para sair do ninho e ir em busca de comida. Então, todas essas aprendizagens do Piper, elas são por observação e por experimentação, né? Ele experimenta o algo novo, aquilo mexe, o que Piaget vai chamar de acomodação e equilibração, né? Então, ele tem um conflito interno, aquele conflito vai se acomodando com as novas aprendizagens e vai se equilibrando, né? Então, a partir do momento que ela está mais equilibrada, ele consegue partir para novas aprendizagens. Assim somos todos nós, em todo momento da vida. Nós nos sentimos, passamos pelo conflito, esse conflito, essa inquietação interna, ela vai te levar a buscar algo novo e você vai incorporar o novo ao conhecimento que você já tinha. E aí você vai trazer o ponto de equilíbrio, que é a equilibração, que Piaget chama de, aquilo que Piaget chama de equilibração. Vamos lá. Epistemologia genética, contribuições para a construção do conhecimento e desenvolvimento humano. O que é a epistemologia genética e qual a relação entre a epistemologia? Epistemologia é uma teoria. Então, qual é a relação entre epistemologia, construção do conhecimento e desenvolvimento humano? O que isso tem a ver, né? Então, vamos falar um pouco sobre a palavra epistemologia. Qual o conceito de epistemologia? Epistemologia é um ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento, incluindo o conhecimento científico. Também é conhecida como teoria do conhecimento. Entre as suas abordagens estão a origem do conhecimento, a justificativa para a sua existência e a discussão sobre o que é crença, né? Sistemas de crenças que embasam o nosso conhecimento verdade, né, o nosso conhecimento verdadeiro, e quais são os limites desse conhecimento. Então, a epistemologia ela é ampla, ela não fala só sobre aprendizagem, nem sobre desenvolvimento infantil, não. Epistemologia é uma teoria da filosofia, um ramo da filosofia que estuda o conhecimento, como que a pessoa aprende, e qual é a relação entre o conhecimento científico, vamos dizer assim, e aqueles conhecimentos que são empíricos, né? Os conhecimentos que são trazidos genéticos, às vezes, né? Então, todo o conhecimento. Qual é a etimologia da palavra? Epistemologia vem do grego, episteme, que significa conhecimento, e logos, que vem de palavra, e nesse sentido aí está no sentido de estudo, de ciência. Então, é a ciência do conhecimento. É um estudo que procura entender como o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica seus conhecimentos. E aí, ela é muito antiga, a epistemologia é muito antiga, ela é lá dos clássicos da filosofia, né? Aristóteles, Platão. Então, eles queriam explicar como que as pessoas adquirem conhecimento. E aí eu trago um trechinho de um livro muito interessante que chama O Mundo de Sofia. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro que ele traz todo o conceito da filosofia em forma de romance. É muito bonitinho. É uma criança
que vai encontrando cartas, e nessas cartas ela vai despertando o seu interesse pelo mundo, né? Como que ela vai entender o mundo, como que ela vai explicar o mundo, e aí vem trazendo todos os conceitos da filosofia. Muito bonitinho, vale a pena a leitura, tá? Um filósofo é, portanto, alguém que reconhece que há muitas coisas que não entende, e isso aflige-o. Desse ponto de vista, porém, mais sábio do que todos os que se gabam do seu pretenso saber. Então, aquele que acha que sabe muito, na verdade, não sabe nada. Então, a partir do momento que você entende que você não é doutor em conhecimentos, que você não sabe tudo, né? Que você, na verdade, sabe muito pouco, e que há coisas que você precisa buscar e entender, a partir desse momento você vai trabalhando a sua inteligência, a sua sabedoria para buscar conhecer cada vez mais, né? Esse é o sentido da vida na perspectiva filosófica. Então, com o que a epistemologia se preocupa? Com o que ela se ocupa, né? Como que nós sabemos a verdade? Como que a gente vai separar o que é verdadeiro de falso? E como essa verdade e essas crenças vão se transformar em afirmação, vão se transformar em conhecimento, né? Então, por exemplo, a ciência nos explica que a Terra é redonda. Há pessoas que não acreditam nessa teoria, que acreditam numa teoria de que a Terra é plana, tá? Bom, existem pessoas que acreditam nisso. Isso é uma crença, não uma verdade, mas para nós, que acreditamos no sentido contrário. Para aquele que acredita na teoria de que a Terra é plana, aquilo se torna para ele uma verdade. Então, ele tem que trazer a fusão dessas verdades e dessas crenças com o conhecimento científico, com aquilo que é comprovadamente verdade, e buscar e transformar aquilo em conhecimento. Tá bom? Tá tudo bem? Até aqui tá tudo bem? Vamos lá, vou continuando, tá? Qualquer coisa vocês me param, que eu vou falando. E aí, outro fofinho, né? Piaget, olha a carinha dele, carinha de doido. Então, Piaget, esse é o nosso Piaget. Piaget, ele... Só um minuto. O Piaget, ele pegou essa ideia da epistemologia, né? E trouxe para a inquietação dele, que era saber como que o ser humano adquire conhecimento, como que o ser humano aprende, tá? A teoria, ela estuda a gênese do conhecimento. Genética, aí, não é no sentido de herdar geneticamente, tá? O conhecimento, ele não é herdado geneticamente. A inteligência, a gente pode até afirmar que sim, tá? Que existem comprovadamente fatores genéticos que fazem com que algumas pessoas sejam mais inteligentes do que outras, tá? Aí é uma discussão longa, né, Alexandre? Mas existem pessoas que já comprovaram geneticamente que a inteligência pode ser herdada. Mas aqui, nesse sentido, ele não está falando nem de inteligência, nem de herança genética. Ele está falando da gênese, genética no sentido de gênese, ou seja, como que começa, né? Como que a pessoa vai construindo os mecanismos que suportam a aprendizagem, tá? Como que se desenvolve isso na criança. Mas por que na criança? Porque a criança é o indivíduo que tem o potencial maior para aprender, né? Mas não que isso não exista, não que essas aprendizagens não existam na vida adulta, tá? Ele defende que o homem constrói novos conhecimentos a partir de sua interação com o meio social. E aí vem desbancar um pouco do que quando começou a surgir aquela
as ideias de Vygotsky colocavam-se muito como antagônicos, né? Vygotsky acredita numa coisa, Piaget acredita noutra, eles são inteiramente antagônicos. Não são. Eles pensaram de maneiras diferentes, visões diferentes sobre a aprendizagem, tá? Mas o Piaget, ele nunca negou a visão interacionista, que é a visão em que o ser humano aprende socialmente, ele aprende com o meio, ele aprende na sua relação com o outro. Piaget nunca negou isso, só que o foco dele não era esse. O foco dele era entender o mecanismo interior, né? Não só o mecanismo, a função social da aprendizagem, mas o mecanismo interior, o que levava a criança a aprender. Qual método que ele utiliza, tá? Ele investiga através da observação. Quando ele começa os seus estudos, havia muita cobrança no sentido de avaliar e classificar as crianças por nível de inteligência. Esse aqui é mais inteligente, esse aqui é menos inteligente. Não sei a idade de vocês, mas, por exemplo, quando eu estudei, né, existiam salas A, B e C, né? Quinto ano A, quinta série A, quinta série B, quinta série C. E nosso objetivo era sempre estudar na A, porque a turma A era a turma daqueles que sabiam mais, dos mais inteligentes. Aquele que estudava na turma F, coitado, né? Não era ninguém. Então, existia essa divisão dentro da escola, né? Hoje em dia não existe mais. Eu não sei, eu acho que não existe mais na escola, mas eu conheço muitos professores que separam em sala de aula os próprios alunos, que é mais inteligente, aqui não é, entendeu? Então, eles dão mais, procuram, sei lá, valorizar mais aqueles que têm mais inteligência, né? Então, nessa época, que foi lá, acho que em meados de anos 70, não sei exatamente quando ele começa, né? Mas demorou um pouco para essas leituras, esses estudos deles chegarem até nós aqui, né? Mas nessa época existia muito essa cobrança dessa divisão, separar as crianças por seu nível de inteligência, tá? Mas ele ficava inquieto com isso. Ele dizia que a gente tinha que entender como que é esse processo, como que essa criança, né, aprende, e que a inteligência da criança, a forma como a criança expressa a sua inteligência é diferente da forma como o adulto expressa a sua inteligência. Então, ele dizia que a gente devia entender a criança, não dizer que ela sabe pouco, mas entender o que faz a criança pensar daquela maneira. Por que ela não me deu a resposta certa? Quais foram as dificuldades que ela teve na hora de me dar a resposta que eu esperava, né? Que para mim seria a resposta certa. E aí a gente começa a entender em que nível ele separa a criança, o desenvolvimento da criança em 4 estágios, né? E a gente começa a entender em que nível, em que estágio que essa criança se encontra, para que eu possa dar os maiores estímulos para que ela possa aprender mais, né? Então, trata-se de um método misto, uma vez que resume elementos da observação e da experimentação de testes ou questionários abertos. Então, ele entrevista, ele aplica testes e ele faz a criança experimentar. E aí ele observa a ação da criança diante do objeto, do conhecimento. E aí ele vai fazendo suas anotações e vendo, começando a entender como que a criança pensa sobre aquilo que ela está aprendendo, tá? Então, vamos lá, trago uma citação de Piaget aí, na visão dele mesmo, tá? O método dele consiste sempre em conversar livremente com o sujeito, em vez de limitá-lo às questões fixas e padronizadas. Ele conserva, assim, todas as vantagens de uma conversação adaptada a cada criança e destinada a permitir-lhe o máximo possível de tomada de consciência e de formulação de suas próprias atitudes mentais. Ou seja, ele entendia que a própria criança tinha o seu meio
de tomar consciência daquilo que ele estava aprendendo, tá? Como que aquilo entrava na cabeça da criança. Então, através desse método, ele foi entrevistando crianças, adolescentes, ele também fez um estudo com os próprios filhos, mas esse estudo limitou-se aos filhos que tinham até 2 anos de idade. Então, fala assim, mas a teoria de Piaget não pode ser muito entendida, né? Não pode ser muito validada, porque ele estudou os próprios filhos. Não, ele estudou a observação dos próprios filhos, os pequenininhos. E com as crianças e adolescentes, ele fazia essa busca, né, no âmbito educacional e clínico, né, porque ele também fazia essa abordagem da psicologia, tá? Então, ao invés, olha que interessante isso, ao invés da gente contar o que a criança respondia corretamente, ou seja, o que eu espero que a criança responda corretamente, ele fixou-se, ele buscou foco na análise da justificativa que a criança dava para responder as suas indagações. Então, quando a criança respondia errado, ele perguntava assim, mas por que vocês, como você chegou a essa conclusão? Por quê? E aí a criança dava a visão dela. Então, ele foi estudando não como o que eu espero de resposta certa, mas como a criança pensa para dar aquela resposta que, no meu conhecimento, foi errado, tá? Então, conhecer o que pensa a criança requer a possibilidade de considerá-la a partir da sua perspectiva. Eu não estou interessada em saber se a criança respondeu certo ou errado. Eu estou interessada em saber por que ela respondeu daquela forma. E isso a gente deve fazer muito na escola, tá? Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião de professores, conselho de classe, não lembro se era conselho de classe, reunião de professores, enfim. E a gente estava naquela época de final de ano, tal, todo mundo corrigindo prova, aquele monte de professor na sala dos professores. E uma das professoras fez, numa prova de ciências, ela perguntou o seguinte: o que o animal precisa para viver? E a criança colocou na resposta, ração. A criança estava errada? Ela deu errado. A criança estava errada? Não. A professora, primeiro que ela formulou mal a pergunta, né? Que é uma pergunta que dá limites à resposta que a criança quiser. Mas, assim, na ótica da criança, ele está certo. Mas ele não lembrou do que eu trabalhei em sala de aula, que o ser humano precisa de ar, água e alimento, sei lá o que era, qual era a expectativa da professora com relação à resposta da criança, né? Mas na perspectiva da criança, na lógica da criança, ela estava certa, né? Inteiramente certa, no meu ver, tá? Então, tem algumas respostas que a gente vê isso e que a gente pode, se a gente pegar análises de respostas de criança, a gente vai ver que não é o que eu espero que ela responda, mas é como ela pensa sobre aquilo que foi perguntado. Deixa eu ver, aqui é mais um videozinho. Se vocês não estiverem me escutando esse vídeo aqui, por favor, me falem. Espera aí que vai começar. Eu não estou escutando. Não, né? Dá não, amore. Ai, que pena. Esse é o Yves de la Taille, é um grande estudioso de Piaget, tá? É Me uma manda pena. o link que eu jogo aqui no meu computador. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Peraí, deixa eu tentar aqui no meu computador. Eu não sei se eu tenho o link, porque eu salvei os vídeos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu te mando no WhatsApp. Meu WhatsApp está aberto aqui no computador. Dá uma pausa aqui rapidinho para a gente beber uma água, enquanto eu mando para o Alexandre o vídeo. Vamos lá, eu tenho ele aqui. Achei.
Achei você, bonitão. Ô, Alexandre, eu tenho o vídeo, não o link, porque eu editei esses vídeos. Pode ser? Pode, vamos tentar. Que aí, se você quiser, até a gente para com a minha apresentação e você tenta colocar no seu ou alguém. Cadê? Como é que eu faço para entregar? Tá isso, gente. Peraí. Tô tentando, tá? Mandar para você. Sua negação para usar o WhatsApp no computador, sabia? Peraí, só um pouquinho. Tá, responder.